Opa, tudo bem? Fala, meus queridos. Vamos iniciar aí a aulinha de hoje. Hoje a gente vai falar aqui de desenvolvimento da magia, né? Já estamos na terceira semana, aula 3 já do desenvolvimento da magia. A gente vai recapitular algumas coisas. Hoje eu tô falando meio mole, tá? Assim, tô gripando um pouco porque eu fui tomar a dose, hoje o dia foi meio corrido. Aí tô com o braço doendo e falando mole. Mas acredito que não vai atrapalhar. Vamos continuar a aula aí firme e forte. Falar aí sobre os temas anteriores de desenvolvimento da magia, né? Fazer essa recapitulaçãozinha breve do que a gente passou aí, né? E eu vou começar a aula lendo aqui um slide, né? Tudo bonitinho. Já eu compartilho aqui com a galera que tá na sala, né? Para quem tá na câmera provavelmente já viu o slide desde o começo, só que é com a minha cara na frente, né? Eu tiro também. Mas aí que tá. Eu vou hoje fazer a aula bem mais breve assim, por causa mais da terceira semana mesmo, né? Porque a gente vai entrando ao fim do curso, né? Primeiro módulo aí do curso, que seria o primeiro inicial ali, né? A galera que ainda não tem conhecimento nenhum, né? Para tirar essa galera dessa pureza de conhecimento e começar a trazer um pouco mais de informação. E daí a gente depois vai estar iniciando aí com o intermediário. Quando eu estiver acabando, eu vou estar passando aí mais ou menos como que vai ser a dinâmica de aulas do intermediário, porque vai ter um período de descanso longo aí, mais ou menos de um mês a um mês e meio, né? Mas a gente vai estar acordando isso de uma forma mais simplificada no grupo. Vou estar falando na última aula, inclusive, né, sobre isso aí, para galera também que vê as aulas no formato gravado saber como que ficou a situação, né? Quando a gente vai voltar com as aulas no nível intermediário. Bom, aqui as aulas no nível inicial vai chegando ao fim, é isso que eu falei, né? A gente vai começando a funilar o assunto até que chega algumas aulazinhas mais curtas, então hoje a gente vai ter aquela aula mais tranquila e provavelmente isso vai percorrer ao longo da semana, né? Eu nunca vi isso, acho que a última aula de História da Magia deu 56 minutos só. É natural que dê pouco, porque realmente a gente está chegando num ponto já muito atual também, né? Então, hoje a gente vai estar falando sobre essa questão aí da história, que passou, né, do assunto da História da Magia, para estar falando do desenvolvimento já dentro dessa área energética e tudo mais. E para isso eu gostaria de estar lendo o slide aqui. Vou estar perguntando se vocês estão conseguindo ver aqui os slides. Opa, Johnny, tô bem sim, tô bem. Foi só a vacina dá uma baqueada mesmo. Quando eu tomei a segunda dose eu fiquei igualzinho por um tempo. Mas logo melhor. Firme e forte aí. Obrigado, viu? Mas vamos que vamos aqui. Vocês estão conseguindo ver? Então, perfeito. Então eu vou estar iniciando aqui de fato já a aula, começando lendo o slide, né? Vamos lá. Tendo em vista todo o nosso trajeto anterior, podemos entender que a energia é um conceito amplo da física e não só existe na espiritualidade, como também essa mesma energia espiritual habita no universo de forma externa e dentro de cada ser de forma interna, através de fluxos energéticos, chakras e corpos áuricos. E ainda se divide em diversos aspectos, tais como energias brancas, cinzas ou negras, a qual particularmente gosto de atribuir suas densidades em cima desse conceito. Ou seja, aqui a gente já está trazendo várias partezinhas da nossa recapitulação, né? A gente está falando ali primeiro da área da física, né? Então a gente começou a falar de desenvolvimento da magia, a gente falou lá daquela área da física, de ondas, né? Que tinha as ondas mecânicas, eletromagnéticas e ondas gravitacionais, que eram manifestações energéticas. Através dessas manifestações dentro da física, a gente ainda tinha as fontes de energia. Das fontes de energia a qual a gente consumia, a gente conseguia, né, seguindo a lei da física, transformar essa energia. E daí sim a gente começou a entender que se a energia existe nessa forma a qual a gente conhece hoje na física, também existe
um eixo da ciência ali que é mais profundo, né? Aonde o homem talvez ainda não pisou, ou se pisou, não pisou com tanta firmeza, né? E daí a gente vai falar um pouco dessa questão da energia espiritual, o conceito mais espiritualista, né, do homem, que é aquela coisa que envolve muito um conceito metafórico, filosófico e às vezes até literal também, mas claro que com os detalhes específicos a qual eu vou explicando, né? Aí a gente entra nessa questão a qual a gente falou, né, de que essas energias aí elas podiam se dividir, né, em várias áreas, né, sendo externas do seu corpo ou internas dentro de você, a qual a gente tem várias coisas lá, que é o fluxo energético mesmo, né, que é aquela coisa que seria o seu fluxo, os chakras, que são esses pontos, né, energéticos, os corpos áuricos e por aí vai. Além disso, essa sua energia ela pode ser de densidade leve, alta, né, ali. A gente vai ter uma diferença na densidade dela também, né. E de acordo com isso tudo aí, foi basicamente tudo que a gente trouxe até hoje, né. Então, é interessante a gente abordar esse conceito, né, porque aqui hoje vamos trabalhar vários outros conceitos presentes na prática de energias, né, e trabalhos com outros seres direto, né. Então a gente vai falar aqui como que a gente faz esse trabalho através das práticas com energia, que hoje vai ser uma aula basicamente aí sobre contratos, né. Então a gente vai estar abordando vários termos, várias coisas, mas a gente vai falar basicamente sobre contratos. Mas para começar a falar de contratos, antes a gente tem que definir algumas coisas. Uma delas vai ser esse tipo de coisa aqui. Vamos lá, próximo slide. Tá conseguindo ver aí? Certo? Perfeito. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter dois termos, né? Que é evocação e invocação, né? Ou seja, evocação e invocar. Aqui temos dois termos que nascem do mesmo, né? Que, da mesma tradução, mas segundo Kardec, né? Que foi um dos livros que eu recomendo lá na planilha do Trello, existe uma divisão que esses termos não podem ser equiparados, né? Segundo Kardec, não são sinônimos perfeitos, né? Isso porque, como dito no próprio slide, né? Então vamos ler primeiro a definição aqui do que eu trago de cada um. Primeiro a evocação, né? É quando através de um ritual ou cerimônia específica, visando trazer a presença de uma determinada entidade e energeticamente conseguimos esse resultado. E a invocação ela vai ter uma diferença do que? É quando através de um ritual ou cerimônia específica, visando trazer a presença de uma determinada entidade e contamos com um pedido específico visando sua proteção e entre outros. Então basicamente aqui a gente vai ter o conceitozinho um pouco mais breve e resumido e fica mais fácil de entender, né? Que aqui é a evocação, que é a palavra ligada ao trazer a energia por qualquer motivo. E invocação é ligada a trazer a energia por um apelo ou para um pedido, como uma oração, por exemplo. Então aqui a gente vai ter que trabalhar com essa noção, né? Que a gente pode entender que a invocação ela é ligada a entidades de parentes mortos, por exemplo, e por aí vai, né? Etc, né? E aquilo é o que de certa forma vimos como igual ou chamamos por qualquer razão, né? Então a invocação, quando a gente trabalha com essa palavra, né? Especificamente quando a gente trabalha com a força de evocação, a gente está trazendo uma energia lá, talvez não para nos ajudar magicamente ou interceder, né, por nós, mas por alguma outra razão, né? Já a invocação, ela tem a ideia de pedir um auxílio. Então você chama aquela energia justamente para pedir um auxílio, uma intervenção, uma proteção de algo, de alguém, né? Então a gente vai ter essa discrepância desses dois conceitozinhos iniciais aí na aula, que é legal a gente ter essa diferença já bem definida na nossa mente, né? Mais ou menos isso que você escreveu, né? No caso, evocação convida e invocação ela é meio que obrigada a vir. Então, na real,
não é que você obriga a entidade, mas é que os objetivos energéticos são diferentes. Quando você evoca, você está ligado a uma energia de igual para igual. Quando você invoca, você está pedindo para aquela energia interceder para você, entendeu? Então a evocação, ela está ligada, por exemplo, a uma mesa branca, onde as pessoas se juntam para falar com parentes mortos. Ela não quer que esse parente morto interceda por ela. Ela quer falar com ele porque ela sente mal através do que aconteceu e ela quer, sabe, ter contato, por exemplo, com o marido dela que morreu. Ela tá ali na mesa evocando aquela alma, evocando aquele espírito. Agora, invocando, a gente vai trazer um pouquinho mais da ideia de um santo, por exemplo. Você invoca a força de um santo para que ele te proteja. Então, Maria, Mãe de Deus, nos proteja, entende? Nessa questão mais católica, acho que fica mais fácil de entender a invocação, por isso que eu deixei ali oração. A gente tem essa ideia de força intercessora. E, Léo, pode ser forças de densidades menores, maiores? Pode. Você pode invocar alguma criatura que te traz uma outra forma de intercessão, né? Mas desde que seja para um viés de intercessão, você está invocando, né? Então a gente vai ter essa diferença. Mas o que você falou, ele não é exatamente errado também, porque a evocação, ele vai ter muito essa ideia da coisa imperfeita, né? Onde a gente tenta, se a entidade der certo, se aquilo chegar até nós, legal. A invocação, ela já é uma coisa mais rígida, né? Uma coisa mais ligada a, por favor, preciso da sua ajuda. É como se fosse um comunicado mais oficial, sabe? Mas não entra muito nesse mérito, por mais que exista um pouco disso, dessa ideia que você conseguiu colher aí no meio. Não entra tanto nesse mérito. A ideia principal de base que a gente vai estar tirando é que a evocação, ela é ligada a uma energia de conversar com aquilo, de ter aquilo do teu lado por alguma razão, mas não necessariamente que aquilo vai intervir por você, vai fazer algo por você. A invocação já é mais quando você pede uma ajuda superior, uma ajuda de outra coisa, né? Claro que isso definido pelos termos de Kardec, né? A gente vai ter aí na tradução algumas outras ideias também, que mais pra frente eu até trago para vocês, mas por hora é legal que a gente se apegue a esses termos como base, né? E agora, em questão desse sentido, eu posso passar esse conceito? Tem alguma dúvida? Como que fica essa situação? É legal a gente ter esses conceitos bem claros na nossa mente, assim, como que eles funcionam para estar falando sobre o restante das coisas. Não? Perfeito. Então vamos lá. Próximo slide aqui. Agora a gente vai trabalhar com termos mais abrangentes. Bom, trazendo uma ideia universalista, podemos antes de tudo encarar que somos corpos de luz, né? Que a gente vem experienciar de tudo aqui na Terra plana, né? Na Terra plano material, né? Não terra plana, falei, me compliquei aqui, né? Vamos falar, professor, é terraplanista? Não, a terra do nosso plano terrestre. E a gente vem experienciar de tudo na nossa jornada, se a gente for fazer essa visão universalista, né? E para isso, a gente tem o objetivo de um dia ascender como espíritos, né? Ou seja, atingir em uma jornada o ápice da nossa evolução. Ou seja, a gente vem aqui para esse planeta que serve como uma escola, a qual depois de viver todas as fases, né, todas as faces do mundo e sua dualidade, né, porque a gente tem que viver essa dualidade para evoluir. O que é essa dualidade? Sim, uma experiência eu sou rico, na outra eu sou pobre. Porque eu tenho que estar lá dos dois lados da moeda e entender isso. Daí sim vamos evoluir e chegar no nosso grande despertar, né? No nosso despertar principal. E particularmente eu sempre me achei muito privilegiado nesse sentido, de viver partes da dualidade da minha vida. Eu não só vivi isso na minha vida consciente, como em momentos em que eu precisei, né, de conceitos para expandir a minha mente, entender que
que olhar o mundo em uma dualidade poderia me fazer isso, e de fato, dentro de uma ritualística muito específica que eu fiz uma vez na minha vida, deu muito certo por causa desse conceito, por causa dessa ideia de que eu não devia pensar só por um lado da coisa. E daí, quando a gente tem esse conceito de que a gente vem aqui para um planeta, né, para um plano que é como se fosse uma escola, né? Então a gente traz essa ideia de que a gente experiencia vários lados das mesmas coisas até evoluir, até chegar no nosso grande despertar. E a razão de cada um estar aqui pode variar muito, né? E nem sempre é por escolha própria, né? Às vezes alguma coisa que te jogou pra cá, uma vez que a ideia de reencarnação é uma ideia de escravismo espiritual, né? Não deveria existir reencarnação, mas isso é um assunto para aulas muito mais avançadas. A gente entende, né, no básico, e pode chegar na ideia de que antes disso tudo, né, a gente formulou um contrato, e ao longo da nossa evolução na Terra nós estabelecemos contatos com vários seres que às vezes também fechamos novos contratos, né, que vai ser o termo que a gente vai falar hoje, além daqueles da nossa experiência inicial. E sem termos a nossa memória da alma, às vezes podem ser coisas furadas, né? Então, dependendo da forma que a gente trabalha, a gente tem que tomar cuidado. Porque quando a gente fecha contrato com alguma coisa, com alguma criatura, pode ser que adultere o nosso contrato inicial da vida, né? Então, eu vou estar falando sobre aqui os termos do contrato, né? Quais que são os termos dos contratos, né? Então, aqui, primeiro vamos começar em contratos, né? Vamos lá, contrato. O que é um contrato, né? Vamos iniciar essa ideia aqui, né? De contrato. O que seria? Quando a gente fala de contrato, eu, particularmente falando como um estudante de direito, né? Tenho uma noção um pouquinho mais profunda, mas eu deixei aqui no slide uma coisa mais vaga para a gente poder trabalhar mais fácil. Que a ideia de contrato é um pacto entre duas ou mais partes. Ponto final. A qual ambas as partes devem cumprir tudo aquilo que foi combinado. Então, ou seja, a gente pode falar aí de questões contratualísticas, trazer o contrato do dicionário dentro do direito mesmo, né? Mas a gente não precisa disso, não precisa aprofundar no assunto. A gente só precisa entender esse conceitozinho. O que é um contrato? É um pacto. É quando duas partes decidem uma coisa e as duas partes têm que cumprir aquilo que foi combinado, certo? Até aqui a gente tem alguma dúvida, alguma coisa? Acredito que não, né? Mas se tiverem, pode falar. Acredito que aqui o contrato passa mais simplesinho. Vou estar falando aqui agora então sobre o contrato kármico. O que é um contrato kármico? São contratos ainda não cumpridos ou formados por outras razões, né? E são ligadas a outras experiências de vidas passadas, mas que afetam a nossa vida, né? Então até aqui a gente tem alguma dúvida quanto a contratos e contratos kármicos? O que é cada um? Então aqui a gente vai ter isso, né? Essa ideia. O contrato ele vai ser o pacto, né? É quando duas partes fecham um pacto e as ambas têm que cumprir esse pacto. E um contrato kármico é aquilo que transcende a sua vida. Ou seja, é um contrato que você fez na sua vida passada, mas que ainda não foi cumprido. E isso pode ser contratos espirituais. E daí que é o problema, onde entra essa questão de contrato kármico com força. E aqui o terceiro conceitozinho que eu gostaria de trazer são os contratos espirituais iniciais. O que são esses contratos espirituais iniciais? São lições que a nossa alma escolheu para que em vida possamos experienciar e evoluir a sua mente e assim chegar na expansão de consciência. Então imagina que está bem lá atrás, né, essa ideia, né? Então a gente tem a ideia aqui de contrato, que é o pacto entre duas partes que devem ser cumpridos. Contrato kármico são contratos que transcendem a sua vida que você está hoje. Então ele seria um contrato com a sua alma. Então não importa quantas vidas você viva, se você não tiver cumprido esse contrato, pode ser cobrado de alguma forma, né, em algum momento, por alguma razão.
Depois a gente vai dar um salto ali para os contratos espirituais iniciais, né? Que eles são as lições iniciais que a nossa alma escolheu antes de vir para a Terra, né? Por alguma razão. Ou os contratos que foram fechados para colocar a gente aqui. Então é aquela coisa que falou, olha, ele vai para lá para aprender isso, e ele vai experienciar isso. Trazendo uma visão ainda sobre esse tipo de assunto, a gente pode analisar isso como se fosse um jogo de videogame mesmo, como uma Matrix, ou até mesmo, para quem lembra da aula de história de magia, lá eu citei o gnosticismo, lembra? Que foi um movimento que ganhou força, que traz a ideia do quê? Do grande despertar, para aí sim experienciar o que? A nossa vida do pós-morte, gnosticismo, né? E essa situação toda, né? Mas ainda temos que ter a noção da forma de nos livrarmos da experiência carnal, segundo o próprio gnosticismo, é através da Sofia, que é uma deusa, que significa sabedoria dentro da filosofia, né? Por isso que tem o nome filosofia, né? Que vem de Sofia, um nome significando sabedoria. A qual seria o verdadeiro sentido, né, da magia ao longo dos tempos. Seria a exata ideia de adquirir aquele grande conhecimento e um dia expandir sua mente. Surge então a ideia, através do gnosticismo, de você poder entrar em um estado de gnose, ou como alguns chamam, quimiognose. Você sabe a diferença do que é a gnose e quimiognose? Acho que isso é legal estar explicando, pelo menos brevemente agora. Então, a gnose é o estado em que a sua mente expande, e a gente vai chamar a expansão de consciência em estado de gnose. A quimiognose vem de químico. Então é quando, através de alguma coisa externa, a sua mente expande. Um exemplo disso seria, por exemplo, aquela ideia do LSD, seria a ideia da ayahuasca, seria a ideia, sabe, de coisas que são capazes de diluir o seu ego e transcender a pessoa. Então você tem a expansão de consciência, mas não através de uma coisa natural que seria a gnose. Então a gente chama isso de quimiognose. Foi uma gnose induzida por algum produto. Tanto que isso é uma coisa forte dentro do caoísmo. Professor, seria tipo seria mais algo químico, né? Uhum. Do que natural. Sim, sim. É mais ligado ao químico mesmo. Entendi. Não influenciando, longe disso inclusive, mas já viu que tem muita gente que teve experiência com essas coisas, em baladas, raves, e sempre falam, caraca, eu transcendi, eu tive uma experiência de transcendência. Porque, de certo modo, é capaz da pessoa ter uma quimiognose no meio daquilo, né? Que é o estado de elevação da mente. Então não é tipo, digamos que não seja viagem, tipo uma viagem no modo de dizer, mas realmente acontece. Realmente, imagina que não é uma viagem astral, mas é uma viagem da sua consciência para dimensões superiores. Imagina que você não sai do corpo para você ir para outra dimensão. Então você não sai do seu corpo da 3D e vai para 4 e para 5D. Mas imagina que a sua mente ela tá pensando como se ela fosse da 5D. Então ela vê um mundo diferente. Então isso de certa forma pode mudar assim da noite pro dia a vida de uma pessoa. Totalmente. Nossa. Porque quando a pessoa tem isso, normalmente não é regra, mas não é todos, na verdade, mas na regra, né? Então não é todos, mas na regra, no outro dia a pessoa ela é considerada uma pessoa 5D já, uma pessoa desperta. Caraca! Entendeu? Mas claro que não é qualquer um, né? Não é assim que acontece, tipo, a pessoa põe na boca e tal. Normalmente isso pode acontecer por causa de alguma data específica, algum sentimento específico, algum objetivo específico. E claro que é muito mais fácil se, por exemplo, você for num grupo de pessoas que tiveram essa experiência de transcendência. Provavelmente elas vão te induzir a chegar na transcendência também. Elas são capazes de fazer isso quando entram do outro lado. Então, se, digamos assim, se eu pegar nesse grupo de pessoas e se eu começar a conviver mais com elas, eu posso acabar sendo afetado por esse estado de consciência? Com certeza.
Porque ou Ah, você pode ser afetado e entrar em gnose, ou você no processo de estar numa rave com essa galera, por exemplo, elas entram na coisa, e na hora que elas entram na coisa, se você estiver junto com elas nisso, você percebe do outro lado que não é só brisa. Digamos que não, uma pessoa nesse estado ela consegue entender que ela está drogada e ela consegue entender a diferença do que é droga e do que é espiritual. e do que eu nossa, não, nossa, eu não, eu sempre achei que seriam poucas pessoas que, que sabem diferenciar, Uhum, porque normalmente o pessoal usa e eles vivem aquele momento. E eu acho, uhum. não, sempre achei que foi É, fosse mais existem, um modo de existem, ação do que viver realmente uhum, aquilo. existem pessoas que de fato no final acham que foi só uma brisa. E essas são as pessoas que acabam que não despertando, né? Mas tem pessoa que percebe. Só que quando a pessoa percebe, daí ela para de usar aquilo como um precursor espiritual, porque aquilo não tem proteção espiritual. E a pessoa ela normalmente migra para outra coisa, como por exemplo uma ayahuasca, como por exemplo alguma coisa, uma planta de poder que tem mais proteção espiritual. Por exemplo, quando a gente fala da ayahuasca, a ayahuasca ela não é só uma planta. Sabe aquela ideia da igreja de que o corpo de Deus, que é a hóstia, é literalmente Cristo? Sim, Traz essa ideia para a ayahuasca. A ayahuasca ela é literalmente uma entidade, que é a rainha da floresta. Então a diferença de você entrar em quimiognose com uma droga e você entrar nesse estado aí da gnose com a ayahuasca é que você do outro lado você está sendo guiado por uma entidade de energia leve, a qual ela não vai te deixar cair em forças tão densas. E claro, você vai passar por um estado mais denso, né? Que a gente chama isso aí de vários nomes, né? Dependendo da pessoa que fala sobre isso, né? Mas normalmente chamam de peia, né? Que vai ser aquele momento denso, triste, que você tem que diluir teu ego, mas na hora que seu ego dilui, você passa a transcender. Só que caramba, guiado. Quando você transcende através de alguma coisa que não tem essa proteção fora de um templo, por exemplo, dentro de uma rave, você não está transcendendo guiado. E o seu risco de virar uma casca é muito maior. caraca. Então, digamos assim, que se acontecer e eu não tiver, digamos, protegido, eu Uhum, posso chamar a atenção de algo que não uhum. deveria, tipo, que eu não deveria saber que Sim, existe ali. sim. E aliás, na verdade, daí eu vou falar até uma experiência particular minha com gnose, né? Quando você entra em estado de gnose, o bem e o mal eles são bem definidos na sua mente, mas não como bem e mal. Eles são como forças, forças positivas e forças negativas. Você não vê bem as coisas como bem e mal. Você pensa mais ou menos assim: se a atitude que eu tomei naquele momento foi bom pra mim, bom pros outros e eu não afetei o universo, legal, foi uma atitude de energia positiva. Se eu tomei uma atitude e ela ofendeu o universo, outras pessoas ou a mim de alguma forma, então foi uma atitude de energia negativa. E a gente consegue fazer essa separação, mas não exatamente em bem e mal. A atitude que você toma são simplesmente escolhas. Bem e mal é uma definição dos homens, do humano. E quando E, você entra nesse estado, você tem uma clareza muito grande quanto a isso. Então, claro que você consegue se desaproximar, por exemplo, de energias densas. Porque você sabe que são energias densas, você sabe que são energias ruins, só de você estar perto. E isso não só de pessoas, mas de lugares também. Por exemplo, experiências de pessoas que entram dentro do limbo, pessoas que entram dentro dos infernos astrais quando estão nesses estados. Isso acontece. Inclusive a bad trip é um dos famosos infernos astrais. Que é aquela coisa da pessoa começar a professor, chorar, eu entrar em nunca. depressão. É porque a pessoa ela não tem o ego suficiente para transcender. E daí ela entra em estado de transcendência com um sentimento ruim, né? Como é uma coisa que induz muito ao seu sentimento. O sentimento ruim, somado a você não estar no momento de transcendência que você deveria ter na tua vida. E somado ao fato de que você provavelmente não tem um ego bom, na hora que dilui o ego, já não existe nada para ser diluído lá, porque você não tem um ego forte. Então ele não dilui nada, você entra em uma espécie de depressão, né? Que seria um dos seus infernos astrais internos.
Nossa, eu achava que era só, às vezes, não, sim, tem uma história por trás, mas sempre achei que fosse só uma definição musical. Quem entendeu, Aham. entendeu. Quem não entendeu, não dá Não. exatamente para explicar. Mas eu É, nunca então. achei que fosse isso. Aí que tá. Quando a pessoa ela também tem a questão dela ter experiência, né, com isso, nessa questão assim, né, espiritualista, ela realmente não explica depois. Ela não consegue explicar. E até para quem tem, por exemplo, eu tive a minha experiência com a ayahuasca. Eu poderia até explicar detalhes. Um dia até quero falar com a turma, assim, né, num bate-conversa. Mas tem coisas que eu não consigo explicar. Tem coisas que é impossível explicar. Só quem viveu sabe, Só né? quem viveu. Mas claro, para ter isso tem que ser uma instituição de segurança, um lugar de segurança. Posso estar passando contato também para quem tem interesse e tudo mais. Só que assim, né? Essa é a diferença, né? Da questão da gnose e da quimiognose. Sendo então a gnose aquilo que você faz tipo, por conta própria, por exemplo, uma meditação que te leva a uma expansão de consciência, e a quimiognose alguma coisa externa que te leva a essa expansão de consciência. Hum, então, deixa. Nossa, nossa, é realmente muita coisa para Uhum. pensar, mas é muito interessante. Uhum. Muito, assim, demais. Eu vou trazer isso quando eu falar da neomagia. A neomagia, que a gente vai abordar muito a questão do caoísmo, o caoísmo ele traz esse objetivo para o bruxo, ele conseguir facilitar o caminho dele através de quimiognose, através dessas coisas. Por exemplo, para que complicar e meditar 5 6 7 8 anos se você pode ter uma experiência ali, ó, pum, na hora, entendeu? Mas claro que não é de Nossa, qualquer jeito. Tem uma espécime de cuidado espiritual, existe porquês, a pessoa ela tem que entender, ela tem que ter estudo para quando chegar do outro lado não chegar perdida, porque se a pessoa chega perdida do outro lado é muito perigoso para ela. Tudo aquilo que vem rápido, os riscos são muito maiores. é, Entendeu? Então, claro que é uma coisa que a gente trabalha com muito cuidado, né, nesse sentido. sim. Mas posso continuar a questão do slide aqui? Entendeu bem essa questão? Essa diferença? O senhor só pode responder só mais uma dúvida? Pode, claro. Eu já vi algumas pessoas, elas, como é que eu posso dizer? Elas fazendo ritual de ayahuasca só que sozinhas, sem alguém para Uhum. auxiliar. Não é a mesma coisa, né? Então, sim e não, porque isso depende do nível de experiência da pessoa. Por exemplo, existem pessoas que estudam para poder fazer sozinhas. Normalmente, quem faz sozinho tem um trip sister, né, que a gente chama de irmão de viagem, ou se não também tem a tradução aí que a gente tem outros nomes para babá de viagem, né, mas normalmente você vai encontrar muito isso, babá de viagem. O que é uma babá de viagem? É uma pessoa de confiança que fica de olho na sua carne, ou seja, no seu corpo. E você se induz a viagem sozinho. Agora, a ayahuasca, como eu disse, ela por si só tem uma proteção magnífica nela. Então você não corre tantos riscos com a ayahuasca específico. Mas mesmo assim, a cerimônia ela vai te trazer o que? Um conforto maior, que é um ambiente protegido, você tem uma limitação dentro da viagem ali para lugares mais seguros, até lugares densos você tem mais proteção, entendeu? É só um ampliamento de proteção, mas vamos supor que essa pessoa, ela sabe fazer as proteções por ela mesma, ela protege o quarto dela, ela protege o ambiente em que ela vai fazer isso, ela consagra num dia específico, sabe? Ela tem a ritualística dela. Ela pode tranquilamente ter uma viagem até melhor do que se for em um templo. Isso porque a pessoa ela já faz isso da forma que ela prefere fazer. E claro, tem pessoa que faz isso com ayahuasca, com cogumelo e com várias outras coisas. Para isso a gente vai ter o nome de doses, né? Então as pessoas quando tomam doses altas a gente chama isso de doses heróicas, né? E quando tomam doses menores a gente simplesmente tem ali as gramagens e tudo mais, né? Que a pessoa faz dentro desse processo. Mas as doses heróicas seria você estar imerso num oceano de magia e você entender aquilo no seu mais profundo e íntimo, né? Ao ponto de que você chega no ápice da coisa, não ligado à quantia. Se for para você chegar lá, você chega até com uma quantia baixa.
Mas, por exemplo, quando você tem um aumento ali na quantia, você pode ir muito mais longe, mas também não é de qualquer jeito. São pessoas que têm costume a celebrar essas coisas, são pessoas que têm esse hábito. Quando eu tomei, eu acabei tomando 3 doses. Chegou um momento que pra mim eu era energias primordiais só. Eu não era eu. Eu me referia a mim como o Léo, em terceira pessoa. Caramba, Entendeu? nossa, é tão poderoso assim? É porque você chega muito longe, né? Em questão da mente. Mas, claro, cada um tem a sua viagem em particular, né? Às vezes, para alguma pessoa, ela fica numa esfera menor, às vezes numa esfera maior, às vezes só em esferas diferentes, sabe? Porque cada um trabalha de uma forma dentro de si, né? A ayahuasca ela é uma medicina da floresta. Então ela serve para esse aspecto de cura. Sim, sim. Entendeu? Era só isso, professor. Desculpa Nada. interromper. Quanto mais tiver dúvida, melhor, porque a gente vai explicando. Claro que esse conceito todo, Então, eu vou isso. trazer muito de novo. Entendeu? Principalmente quando a gente Beleza. falar disso, da neomagia, daí eu vou falar bastante sobre isso, vocês vão ver. Questão da quimiognose, como que ela funciona de fato, aonde que a pessoa pode ter esse tipo de experiência e como, né, de forma controlada, como que ela reduz esses danos e por aí vai. E bom, pra gente atingir esse nível, a gente tem a ideia de que somos astral, né? E somos astralmente respeitados também, né? Então a gente é um corpo do astral e respeitados pela galera que está no astral. Por que a gente é respeitado e ajudado por outras criaturas? Isso porque não são todas as almas que buscam ascender a sua evolução aqui na Terra. Porque as experiências aqui, por mais que elas geram lições rápidas para a nossa alma, não é fácil de passar por isso, entende? Outros seres preferem evoluir ou em outros planetas, em locais de planos superiores e até mesmo locais parecidos com a Terra, mas que não existe esse conceito de escravização, né? Que é você reencarnar e sempre perder a sua memória da sua vida anterior, o que te dá uma atrapalhada gigantesca na sua evolução. Isso, eu já ouvi falar nesse meio de improvisação, acho que era a roda de Oda, não era Odara, era a roda de Senzara, era algo assim. Sim, eu não lembro agora. A gente vai ter um conceito aí que vai estar iniciando lá na ideia da cabala e tudo mais. A gente vai chegar nessa ideia aí da escravização. Então a gente tem nessa ideia de corpo, né? Isso, e era mais ou menos isso. A gente tem nessa ideia de corpo e espírito. Estando aqui evoluindo na Terra, a gente pode trazer mais ou menos aí a ideia de como que então a gente funciona, como que a gente chegou pra vir pra Terra e falar, pô, mano, vou fechar esse contrato. Como que foi, né? Então vamos começar do começo, né? E onde que é o começo? Aqui o próximo slide, tá conseguindo ver? Sim, tô. Perfeito. Então aqui trazendo todos esses conceitos que a gente falou até agora, a gente vai explicar o próximo conceito. Qual foi o primeiro conceito? A diferença de evocação e invocação. Qual foi o segundo conceito? Foi ali a ideia dos 3 definições de contrato. Contrato no nosso plano físico, contratos kármicos e contratos iniciais, que são aqueles contratos que a gente fecha antes de vir para a Terra. E onde que a gente está nessa história toda, nessa maçaroca toda, né, trazendo esses conceitos? Então eu gostaria de explicar como funcionaria o mundo de forma energética, dentro da teoria universalista e até caoísta, principalmente. E lembra do negócio da ayahuasca? Quando eu tomei, parecia que isso tudo que eu estudei, que era teórico até então, só teve mais clareza e só se confirmou mais ainda, como completou até alguns pontos soltos. E ali eu acredito que eu tive um grande despertar, né? Um momento muito especial, pois sentia que já era tipo como se fosse um chamado astral com experiências anteriores que eu tive, mas foi ali que eu entendi mesmo o que eu queria entender, e daí por isso hoje eu consigo explicar até com mais clareza do que talvez antigamente eu conseguia explicar esse tema. Primeiro de tudo, imagina isso aqui, né? Então, imagina que esse símbolo aqui, né, que é o símbolo do caoísmo, é uma força primordial que existe e dela tudo é e nada é. Então aqui a gente tem a ideia do início e do fim e por aí vai, né? Mas é uma energia tão caótica que queria experienciar algo, não apenas existir no vazio, né? E aqui a gente pode denominar isso de vários nomes, tais como esses nomes que estão aqui no slide, que são a energia
primordial das coisas, né? Que são forças caóticas, princípio de tudo, força primordial, fonte de tudo, Deus. E aqui a gente tem esse nome. Por quê? Porque aqui são forças que são caóticas ao ponto de ser o bem e o mal ao mesmo tempo, ser o início e o fim ao mesmo tempo, ser tudo ao mesmo tempo. É uma força caótica espalhada pelo universo que quer experienciar algo. Ela não quer só existir, ela quer ter experiências, ela quer ser algo, ela quer ter ego, ela quer ser alguém. Ela quer se desaproximar dela mesma para entender o que é ser a gente, para quando entender o que é ser a gente, chegar lá no meio da história toda e viver no melhor dela. Que é você experienciar boas experiências sempre, eternamente, mas não ser simplesmente uma massa energética. E daí a gente se repete isso tudo aí em ciclos. Então o que é a primeira ideia aqui que a gente vai estar trazendo? Que isso era como se fosse o equivalente ao Big Bang. Não existia nada e pum! Uma força caótica, que as pessoas chamam de força caótica, princípio de tudo, força primordial, eu gosto de chamar de força primordial. Inclusive na ayahuasca as pessoas falam pra você já entrou na força? É até parecido na cultura pop com a ideia de Star Wars. Sim, eu já ouvi algumas pessoas falando sobre esse termo. Você já entrou na força e então, relatos, né, de quem tomou, assim, Aham. mas bem por cima, mas eu já ouvi, sim. Sim. É por isso, é por causa dessa ideia da força primordial, né? E a fonte de tudo, né? Então aqui a gente vai ter a ideia de força primordial e fonte de tudo. Aqui eu gosto de chamar nesses terminhos aqui final. Mas o que mais vai ficar ali na consciência por hora vai ser fonte. Vamos trabalhar com a ideia do nome fonte para isso. Porque a gente vai descender da fonte à experiência. Lembra que a fonte quer ter experiência? Ela não quer só ser o que é? Então o que a fonte vai fazer? Ela vai se dividir. Primeiro em dois lados. Quais são esses dois lados? Aqui a gente vai trabalhar com a simbologia do Yin Yang. Então a força, ela é o bem e o mal ao mesmo tempo. Então ela não é mais simplesmente o bem e o mal. A fonte, que antes eu chamava de força primordial, agora vamos chamar de fonte para ficar mais fácil. Ela vai se dividir em duas forças, que são forças negativas e forças positivas. Ou seja, o princípio do universo na sua dualidade, onde existe o tal bem e mal, mas não necessariamente com esses nomes, né? E como funciona? As forças positivas, elas trabalham agindo, criando coisas e destruindo coisas. As forças negativas, elas trabalham de forma passiva, influenciando e deturpando coisas. Aqui na força positiva, a gente tem, no termo cristão, que chamam de Deus Pai, que daí sim é o Deus que criou o mundo e tudo mais. A primeira força positiva ali que a gente tem. E normalmente quando a ayahuasca, eles perguntam se a gente entrou na força, normalmente é essa força que eles estão se referindo. A ideia da energia universal positiva, né? E claro que a gente, para ter conexão com a fonte criadora, a gente quando entra na força, não descarta as forças negativas. A gente tem que ter o equilíbrio da coisa. E entender até que ponto a gente é bem ou mal. E aqui a gente vai ter dentro da força positiva a ideia de luz, o Yang, sabe, Yin Yang? A gente vai ter o Yang, a gente vai ter a ideia de energias leves e a ideia de ação e reação. Aqui na força negativa a gente já vai ter a ideia de corrupção, de maus sentimentos, de Yin, de primeiros pecados e de submissão. Ela simplesmente existe, mas ela não se materializa, ela só corrompe o que já existe. Ela é sentimento, ela é isso. Ela não é matéria, ela não é pessoa, ela não é energia astral. Ela simplesmente existe e corrompe aquilo. E o bem trabalha de outras formas para destruir a densidade do mal, né, por assim dizer, mas é legal que a gente trabalhe mais como o positivo tenta destruir o negativo das suas formas e as forças negativas tentam destruir as forças positivas das suas formas. Mas ao mesmo tempo elas se completam e se equilibram, pois as duas são juntas a fonte primordial. Até aqui tá tudo claro? Sim, tá sim. Ou seja, que nesse momento a grande fonte ela se divide em duas forças, para assim começar a experienciar, né? E surge essa força positiva e negativa, a qual trabalha com diferentes densidades. Uma é ligada na ação e a outra trabalhando de forma passiva, que surge na numerologia, aquilo que eu falei, né? O princípio da dualidade. É experienciar os dois lados para entender a sabedoria da fonte.
Se você quer entender o que é a sabedoria da fonte, você tem que ter a experiência dos dois lados na sua vida. O que é ser bom, o que é ser ruim. E que ao mesmo tempo que é, não é. E essas forças começam a agir e trabalhar no mundo. Principalmente a força Ang. Porque a força Yin, ela só corrompia, lembra? Mas a força Ang não. A força Ang, que é o que chamam de Deus, ela cria e destrói. Ela começa a agir, fazer astral, fazer matéria, fazer planos, fazer tudo. O que nos leva aqui para o próximo slide, que é o trabalho da força Ang. Vamos lá. Então, a qual das forças criou planos vibracionais, né, que comporta tudo da nossa experiência. Isso é planos, dimensões, universos, matérias, planetas e por aí vai. Basicamente tudo aquilo que diz respeito da nossa experiência como filhos e descendentes da grande força, a qual em constante expansão faz com que não precise passar por esse ciclo, caso queiramos experienciar e não apenas ser algo, né? Então a força positiva, ela criou planos vibracionais para experienciar algo, para não ser só forças também. Porque até então a fonte se dividiu em duas forças, mas ela precisa se dividir ainda mais para experienciar algo. Ela ainda só existe. Entende? Então Deus, ele faz o que? A imagem e semelhança dele, várias coisas. E o que é aqui? Os planos vibracionais que vêm antes de tudo. Tudo aquilo que comporta o universo, planeta, dimensões e as obras da força, né? Então isso aqui é tudo que seria o equivalente ao universo cristão, falar assim, tudo aquilo que Deus criou, né? O que vai nos levar para o próximo slide, que vai começar a já dar umas complicadinhas, né? Que é o que? Seguindo logicamente, né? A lógica disso tudo surge o quê? As dimensões, os universos, planos, matérias, e por aí vai se expandindo todo o plano vibracional responsável pela nossa existência. E ainda podemos trazer um conceito agora que lembra muito a ideia da Bíblia mesmo, né? Então, ou seja, aqui Deus criou o universo, né? As dimensões, os universos, a matéria, a coisa. Aqui é tudo, tá vendo? Dentro desses planos vibracionais aqui, tá vendo? Agora tem dimensões, universos e em algumas áreas das dimensões dos universos tem matéria, que seria a gente, né? E daí como que funcionou essa criação, como que funcionou essa ideia aqui, né? Então primeiro a força, ela dividiu aqui vários seres em forças positivas, né? Ainda trazendo aquela analogia bíblica, porque fica muito mais fácil de explicar, né? A gente consegue fazer o conceito dos anjos. Logo aqui a gente vai ter a ideia da criação de várias forças de luz, a qual transcendiam a ideia da matéria, ou seja, elas ainda não eram matéria. A fonte criou elas em forma astral, mas ela já criou com forças extraordinárias, e aqui estamos usando o conceito de anjos, levando a questão bíblica, né? Mas claro que a gente vai destrinchar isso em outros conceitos também esotéricos. E ainda nessa analogia, a gente pode considerar que quando a fonte positiva decidiu criar mais espécies a qual poderiam vivenciar melhor o dom da experiência, tanto de forma astral como de forma material, e ainda assim eram energias que poderiam de fato viver, né, entre aspas, portando a magia, que é a consciência, né, a coisa toda, a energia da sua imagem e semelhança com a fonte primordial lá, com a força positiva, assim podendo manipular a força da natureza, dos cosmos e da matéria como espíritos primordiais. Então, ou seja, aqui a força positiva criou os espíritos eleitos, né? E daí aqui vai ser onde a gente vai começar a ter a força negativa agindo pela primeira vez. A força negativa, como que ela age? Aí sim a força Yin agiu de forma passiva. Ela não é uma existência igual a essas criaturas. Ela só é uma força, com a corrupção daquela criação primordial que ela trabalha. Então ela é um sentimento. Já eleita, não precisava ter experiência essas criaturas para entender o sentido de tudo e ascender, né? Essas criaturas já nasceram acesas. É diferente da gente que busca ascender através da nossa experiência. Essas criaturas já nasceram cheias de experiência. E a força negativa começou a agir, né? E daí, de forma bíblica, a gente traz a analogia de que a força negativa seria a inveja e o orgulho que caiu em Lúcifer, né? Que seria o nascer do ego de Lúcifer, que afasta Lúcifer da fonte. E com a sua influência, ele ainda leva 1/3 do céu inteiro junto com ele, né? Então a gente consegue trazer essa analogia, e através do trabalho dessas forças até hoje, que influencia e corrompe os espíritos, né?
que pós a queda foram criados, né? Então, ou seja, assim essa força vive corrompendo e os atrapalhando, mas atrapalha a gente também de várias formas, né? Os fazendo passar por ciclos de experiências e os impedindo de ascender de fato de novo, né? Ou seja, impedindo de ser anjos de novo, por assim dizer, né? Que seria nascer à imagem e semelhança de Deus em sua integritude, né? Que seria nascer à imagem e semelhança da fonte positiva, né? Que seria a imagem primordial, mas poder vivenciar a experiência diferente da fonte. Então, essa vai ser a primeira ideia que a gente vai estar tendo isso, com essa questão de divergência de energias, né? E daí nos leva para um slide que é um pouquinho complicado. Então, até aqui a gente tem alguma dúvida? Não, tá dando para entender sim. Perfeito, chegamos no slide aqui cabuloso. Aqui a gente vai falar dessas forças de um jeito diferente, né? Como que elas se estabilizaram ali no universo então. Então, de repente, aqui a gente vai ter ideia do quê? De vários seres em diferentes dimensões, diferentes universos, diferentes planetas, e cada um tentando evoluir da sua forma para ser o mais perto daqueles anjos lá do início, lembra? Alguns povos pertencentes de energias negativas, tá vendo que eu deixei nos desenhos aqui, ó, alguns povinhos que estão todos em pretos? Aqui, ó, todos os lobinhos pretos, todos os jacarezinhos pretos. Só é uma imagem 100% representativa, tá? Não é nenhuma raça extrapolar. Sim, dá pra ver. Aqui a gente também tem povos que por inteiro são energias positivas. Eu deixei aqui, por exemplo, os draconianos, tá vendo? Aqui, ó, a gente trabalha com energia draconiana, são espíritos evoluídos de outras esferas, né? E aqui, ó, alguns ETzinhos. E a gente vai ter aquilo que são os povos neutros, né? Que são divididos. Que, tá vendo aqui, ó? São humanos em outras esferas, mas que aqui existe 2 pretinhos e um branco. E aqui 2 brancos, 2 formiguinhas brancas e uma formiguinha preta. Então a gente tem esses povos que ainda são divididos também, né? Nós estamos hoje aprendendo algo para realmente nos conectar com a fonte, né? Mas lembrar que quanto mais a gente se conecta, mais a gente sai das esferas menores, né? Para chegar na maior aqui, né? Então imagina que aqui fora ela é a fonte onde a gente não vai chegar, a não ser que a gente queira experienciar um ciclo novo, né? Voltar a ser energia pura. Entendi. Mas a gente tem que chegar aqui, ó, tá vendo? Que aqui seria o equivalente no cristianismo ao céu, e aqui a esfera menor de todas seria o equivalente ao inferno, tá vendo? Então aqueles espíritos que seriam os anjos, eles seriam espíritos que nasceram eleitos, lembra? Então se eles já nasceram eleitos, se eles já nasceram na fonte, eles, diferente de todos os outros seres, na hora que negam a fonte, eles são os que mais caem. Porque eles já nasceram ali. Entende? Entendi. E esses espíritos caíram até mais do que a gente, porque a gente está aqui, ó, numa esfera que significa o quê? Carne. Aqui é onde a gente está vivendo, um planeta Terra, tá vendo? Com uma espécie dividida, 2 branquinhos, um preto. E aqui, quando a gente transcende essa ideia, a gente chega para cá, para essa esfera, onde já tem vários outros seres, né? Que são a esfera astral. Quando a gente faz uma viagem astral, a gente chega aqui, a gente pode fazer uma viagem para mundos draconianos, a gente pode fazer uma viagem para diversos outros lugares, né? Levando esse conceito astral. E finalmente chegar lá no que seria o equivalente a um paraíso, a um céu, né? Ou a ideia cristã aí falando. Mas no caso a gente teria várias outras denominações aí, né? Só um minuto aqui. Beber água aqui Tudo rapidinho, eu já volto. Só um minuto. Prontinho aqui, quase que me engasguei aqui com a água. Certo, voltando aqui ao assunto, então quanto maior a esfera, mais próximo a ideia da luz, mais próximo à ideia de que esse ser humano expandiu a consciência dele ao máximo de elevação aqui, que ele poderia chegar. E claro, né, a gente vai ter aqui esferas menores, e aqui vamos começar agora então a denominar, né, as esferas, né. Nós estamos aprendendo algo para se conectar com a fonte, né? Caso a gente não tenha esse conhecimento, pode trazer o nosso pior lado para fora, pois todos os Yings é contaminado por um Yang e todo Yang é contaminado por um Yin, né? Que são os pontinhos entre eles. E essa falta de experiência ao trabalhar com essas energias pode nos impedir nesse processo de evolução, né? Então, ou seja,
Tanto que aqui na Terra, né, até pessoas físicas que conhecemos sempre vai ter duas funções. Sabe quais são essas duas funções que as pessoas sempre vão ter uma com a outra? Ligada a essa experiência? Sempre alguém vai ensinar e a outra vai aprender. E às vezes quem ensina também aprende com a mesma pessoa. Mas a gente sempre vai estar na posição de ensinar algo para alguém ou aprender algo com alguém. Essas são as funções que a gente tem no planeta para trabalhar experiências, né? Trocar experiências e evoluir, né? O objetivo do nosso planeta é o quê? É expandir até a esfera amarelinha ali, né? Que então a gente vai ter essa ideia, né? E daí como que vai ser aqui, né? A coisa toda, né? Vamos falar de densidades, né? O que são essas densidades, né? Então essas densidades, elas vão ser o quê? Dimensões densas. O equivalente ao inferno, lembra? Aquela coisa lá pesada e tudo mais. Aqui a gente vai estar falando de vários termos. Sim, sim. Aqui a gente vai estar falando, por exemplo, a ideia do termo cristão, que seria o equivalente ao inferno e tudo mais, mas a gente também pode falar aqui do termo de limbo, áreas umbralísticas, áreas, sabe, assim, negativas, de energias densas, energias pesadas, energias fortes. Então, todos aqueles seres que estão mais próximos a essa área, e até mesmo criaturas, às vezes, na esfera aqui da gente, trabalham com energias densas. E elas trabalham aqui numa esfera que ainda assim é astral. É uma esfera que está menor do que a nossa, aqui, mas ainda assim é astral. E aqui a gente está numa esfera que é um tanto que ruim, né? Claro que eu separei aqui em 4 etapas, mas imagina que existem vários desses, sabe? Vários ciclozinhos, né? Eu separei só nos 4 aqui que eu considero importante estar explicando melhor, né? Que são a dimensão mais densa e as dimensões evolutivas, que são as nossas. Quais que é essas dimensões evolutivas, né? São dimensões que a gente ainda está buscando evoluir, ainda está buscando entender. Ah, Léo, aqui existem outras raças conosco? Pode existir, não sabemos ao certo. Isso aqui vai ser a ciência que vai falar. Por que vai ser a ciência que vai falar? Porque está no nosso plano carnal, então a ciência é capaz de descobrir isso se existir. Então a gente teria acesso a essas criaturas de forma visual e presente, sabe? Porque elas estariam no mesmo plano. Agora, tem criaturas que eu só consigo acessar com planos astrais, como por exemplo os elementais que estão aqui dentro da Terra mesmo, né? Ou se não, expandir para fora, para essa outra esfera aqui, que são a esferinha azul, que são as dimensões evoluídas. Lembra a ideia do dragão lá que eu falei? Que eles estão em esferas diferentes das salamandras, né? Então os dragões eles estariam aqui. Ela não é fogo puro, né? Ela tem a representatividade do plasma, né? Do sol, da representação do fogo, mas ela tem o controle de todos os elementos. Todos aqueles que estão em dimensões evoluídas já passou dessa dimensão evolutiva. Essa dimensão evolutiva ela trabalha com os 4 elementos direto. Então aqui quem está acima dessa dimensão não é regra, mas normalmente tem a função aí e um trabalho muito maior com essa energia elemental mesmo. Daí aqui a gente vai chegar finalmente na nossa última dimensão, que é a dimensão mais leve de todas, né? Que é a experiência ao lado da fonte, né? A dimensão mais leve, que é a dimensão amarela, onde é o objetivo de todos nós chegarmos um dia, se der tudo certo, né? E o nosso espírito nesse meio todo, ele pode transitar entre vários corpos, vários planetas, várias coisas. Imagina que é uma coisa só, uma energia só, a qual tem que chegar aqui, mas alguns podem tanto ser puxados para cima quanto para baixo. Isso depende de contato, de contratos, de formas que a gente lida com a vida e por aí vai, né? A gente tem esse livre-arbítrio justamente para trabalhar esse tipo de coisa. E agora chegando já ao fim da aula, eu gostaria de estar falando só um pouquinho mais sobre algumas questões desses contatos. E só para terminar aqui de fato, o lado de fora, onde não é uma esfera, eu consideraria aqui no caso a fonte mesmo, no caso, que é a fonte primordial da coisa, né? E aqui vamos lá. Aqui a gente vai ter a ideia dos contratos espirituais, né? Após isso a gente vai trabalhar a ideia de que essas entidades elas podem ser ou não de forças densas ou leves, né? E elas podem se apresentar de várias outras formas, né? Logo, a forma em que trabalhamos pode ser ligada à nossa vertente de ideia dentro da magia também, né? Então a gente pode trabalhar com essas energias planetárias aí
tanto a energias mais densas quanto a energias mais leves para objetivos diferentes, às vezes densas para fazer objetivos leves e vice-versa, né? Então a gente vai ter aí todo esse trabalho, né? Mas na experiência prática é possível criar essa discrepância e entender se uma entidade é leve ou uma entidade densa, né? Mas nem sempre uma entidade de energia densa é ligada ao mal, embora seja algo a se tornar com mais cuidado ali, né? Se fica mais com o pé atrás, né? Ainda podemos usar também dela como uma ferramenta para um dos nossos objetivos, né? E sempre com cuidado, pois existem também entidades que se apresentam de outras formas. E se a sua sensibilidade espiritual estiver baixa durante o ritual, pode ser que você caia em enganos, né? Caso não seja um ritual sério, consagrado e ligado a forças que, sem dúvida, são positivas, né? Então, se você não tiver ligado a essa ritualística, né, de forma geral, pode ser que, se ela não for uma ritualística concreta e consagrada, assim, um lugar confiável, você possa ser enganado por entidades ou criaturas que estão no outro plano. Por exemplo, essa questão que eu falei da ayahuasca já é um pouco mais difícil. Por quê? Porque a sua sensibilidade ela aflora, então você teoricamente conseguiria perceber um pouco melhor, né? Mas ainda assim existem muitos riscos que a gente tem que tomar cuidado com tudo, dependendo do ambiente em que a gente vai trabalhar energias. E claro, a gente pode trabalhar tanto com essas esferas menores aqui, né? Que são essas esferas de dimensões densas, quanto a esfera maior, que são esferas de dimensões leves, que são mais fáceis, ou as neutras, né, que são simplesmente esferas de dimensões evolutivas ou da nossa própria dimensão, né? Então a gente pode trabalhar com